Uma má ideia. Segunda parte. Este é o título da nossa pregação da semana passada, a primeira parte. E eu fiquei hoje de concluir sobre aquele drama na vida de Abraão, na época se chamava Abrão. Deus havia prometido a ele um filho, uma descendência, e Deus não disse que seria através da esposa dele. E como ele não tinha filhos, a mulher estéril, Sarai, depois renomeada por Deus Sara teve a magnífica ideia, para não dizer o contrário, a má ideia, de entregar a sua serva Agar, alguns chamam de Agar, prefiro Agar, para que Abraão tivesse um filho com ela. E como ela era escrava de Abraão, uma propriedade de Abraão, na época, assim considerada, então a criança seria oficialmente, então, herdeira de Abraão. E de uma certa forma, Sara podia se realizar através da serva, já que ela não podia ter filhos. Então esta foi a ideia. Comentamos tudo isto. Abraão concordou com esta má ideia e teve um filho de fato com a serva. Teve um filho, quer dizer, teve relações sexuais com a serva e a serva engravidou. Quando ela soube que estava grávida, aí já começou a haver problemas, porque ela então passou a desprezar e a humilhar não é nem patroa, é mais do que patroa, né? É a ama, a dona dela, é muito mais do que uma relação hoje empregado e empregador. Na época, a escravidão era muito forte, ideia de propriedade mesmo. E ela então foi ter com Abraão, e foi dura com Abraão, comentamos isso, injusta com Abraão. E Abraão, não sabemos porquê, deixou que Sara resolvesse o problema. E Sara resolveu de uma maneira muito ruim. Todo mundo ali agiu de uma maneira ruim. Parece que não escapou um. E ela humilhou Sara, Agar, não sabemos de que forma, mas certamente de uma forma muito forte, porque Agar foi embora, não aguentou mais ficar naquela situação e fugiu. Então paramos exatamente aí a pregação da semana passada. Eu quero voltar então a Gênesis 16. Versículos 7 a 16, que é a continuação do versículo 1 ao 6, eu já expliquei agora mesmo. E a pregação passada foi detalhadamente explicada. Então, Gênesis 16, de 7 em diante, nós lemos assim. Só o finalzinho do versículo 6. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste, e dará à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu da tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Tu és Deus que vê. Pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi. Está entre Cádiz e Bered. Vamos orar.
Santo Deus, nosso bom Pai, nos ajuda, Senhor, nesta pregação, que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, cada um de acordo com a própria necessidade, e honra a Tua palavra, trabalha nos corações. Tu conheces o que nós precisamos, Tu tens o poder para dar o que nós precisamos. Por outro lado, a Tua palavra responsabiliza cada um de nós pela forma como ouve a Tua palavra, como reage à Tua palavra, que é exatamente um dos grandes mistérios dos ensinos das Escrituras, é exatamente esta Tua soberania e, ao mesmo tempo, a Tua cobrança a cada ser humano, pela forma como se coloca diante de Ti, pela forma como ouve a Tua palavra e reage à Tua palavra. Não conseguimos juntar essas duas coisas na nossa pequenina mente. E quem tenta juntar se dá mal, porque vai desviar a doutrina para um lado ou para o outro. Mas a nós cabe simplesmente dizer: amém, Senhor Deus, Tu és soberano. E amém, Senhor Deus, cada um de nós é responsável pela maneira como se comporta diante da Tua palavra. Então, que essa responsabilidade pese como chumbo no coração de cada um aqui. O que não é salvo ainda em Cristo, para que corra aos pés dele, Cristo. E a nós que já somos salvos, que cresçamos em tudo naquele que nos salvou. É em nome dele, Cristo, que nós te pedimos e agradecemos por esse efeito desta pregação. Amém. Entra um novo personagem em cena aqui, que é o anjo do Senhor. Não podemos provar isto, mas a grande parte dos estudiosos, teólogos e escritores sobre comentários da Bíblia, grande parte acha que trata-se do Senhor Jesus Cristo no estado pré-encarnado, porque o anjo, não somente nessa passagem, mas em várias outras do Velho Testamento, ele se apresenta como Deus, ele fala como Deus, ele age como Deus. Então dá a entender realmente que é uma entidade divina. Então, como a segunda pessoa da Trindade se tornou homem, Cristo, no tempo em que chegou a vontade de Deus para isso, na plenitude dos tempos, como diz Paulo, então assume-se, ou pelo menos sugere-se, que seria o próprio Senhor Jesus Cristo numa forma pré-encarnada. Mas seja como for, aqui trata-se de uma teofania em que o próprio Senhor fala, no caso com a serva que estava fugindo, talvez para o Egito, ela era egípcia, talvez estivesse voltando para casa, pelo lugar em que ela estava, há uma indicação de que ela estaria voltando para a terra dela. Tendo-a achado o anjo do Senhor, diz aqui o versículo 7. É curioso, é que ela não invocou Deus, até onde a gente vê aqui. Ela não procurou Deus. No fim, ela reagiu a esse encontro com Deus, através do anjo do Senhor, dizendo que ela olhou para aquele lugar e Deus a viu e a manteve viva e tal, mas com uma reação à conversa dela com o anjo do Senhor. Não há sugestão de que ela tenha invocado a Deus, pedido a ajuda de Deus. Ela estava lá desconsolada, certamente muito confusa, porque tinha a honra de ter no ventre dela, germinando ali, crescendo, o filho do Senhor dela, numa ideia da própria dona dela. Então, na cabeça dela estava tudo certo, mas procedeu mal, porque humilhou a ama dela, a chefa, dona, mas fugindo, talvez com medo até da sua subsistência no caminho. Então ela estava arrasada, num momento baixíssimo, claro, da sua própria existência.
tendo-a achado o anjo do Senhor. Partiu, isso não é algo de pequena importância. Partiu do Senhor a iniciativa do contato com Agar, não o contrário. Fique atento na Bíblia, quando você lê histórias, que muitas vezes esse fenômeno vai acontecer. Deus tomando a iniciativa para alguma interferência na vida de alguém. No aspecto de salvação, então não é muitas vezes que isso vai acontecer, alguém quer sugerir a palavra? Sempre que isso vai acontecer. Nunca ninguém busca a Deus de uma maneira apropriada, de uma maneira humilde o suficiente para Deus aceitar como sendo de fato uma atitude que o agrada e que Ele aceite. Nunca. Pastor, o senhor não está radicalizando um pouco? Não é melhor dizer assim, muito, geralmente, ou muitas vezes? Você vai concluir comigo, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Numa passagem que já é citação do Velho Testamento, isto é uma passagem conhecida pelos judeus e agora embutida no Novo Testamento, através do apóstolo Paulo. Romanos 3, vou ler o 10, como está escrito: não há justo, não há nenhum sequer. Cadê o radicalismo? Meu, pelo menos. O radicalismo está aí, só que não é meu. Nenhum sequer. Não há quem entenda a Deus. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. Como se fossem um só, se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Pois é, a maioria, né, Paulo? Não há nenhum sequer. De novo, ele repete, dando ênfase, nenhum, não há exceção. Desde que o homem pecou. Claro, exceção como ser humano, o próprio Senhor Jesus Cristo, mas esse não tinha pecado algum. Mas pastor, hoje eu sou crente. Teve um dia que eu me senti muito triste. Estava lá na minha rede, na minha cama, de noite. Aí deu uma tristeza no meu coração grande e eu me senti desesperado e comecei a chorar e a orar e pedir a Ele ajuda. Aí comecei a ler, comecei a procurar a igreja e foi um longo processo. No fim, aqui estou eu, me converti, graças a Deus. Aí o Senhor vem dizer que eu não busquei a Deus? Então, primeiro não sou eu, repito, é a Bíblia que está dizendo. Pois é, então a Bíblia vem dizer que eu não busquei a Deus. E o que foi aquilo? Simples. Deus lhe buscou primeiro. Deus colocou no seu coração, naquela noite. Deus lhe colocou a vontade de buscá-lo, a vontade de pesquisar mais sobre ele, de igreja em igreja procurando uma que você achasse que fosse coerente com as Escrituras, de abrir aquela Bíblia empoeirada que estava lá na sua casa. Sim, você buscou, mas primeira coisa, Deus lhe buscou primeiro, Ele lhe levou àquela situação. Segundo, a busca que Deus faz a Deus, não é, como eu falei, não é apropriada, ela não vem com a sinceridade, com o grau de arrependimento necessário, não vem. Muitos buscam a Deus, sim, mas não é esse buscar das Escrituras, é um buscar egoísta, é um buscar interesseiro, é um buscar simplesmente de tradição, até com seriedade, mas sem um quebrantamento exigido por Deus. Então é uma busca, mas a Bíblia fala de outra busca,
é dizer que alguém chegou ao ponto, sozinho, de dizer assim: Senhor, eu vim te buscar, estou pronto para te aceitar, pronto para aceitar Cristo como meu Salvador. Nenhum. Sem o trabalho de Deus, sem a iniciativa de Deus, ninguém chega a Ele, a Deus. O Senhor Jesus Cristo disse em João capítulo 6, versículo 44, eu vou ler o que está lá: ninguém vem a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém vem a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. É o Pai que leva alguém a Cristo. Interessante. Ninguém vem ao Pai senão por mim, mas ninguém vem a mim senão pelo Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim, mas ninguém vem para mim se o Pai não levar a pessoa a mim. Tudo está com Deus. Cristo é Deus, o Pai é Deus. Ah, mas ninguém vai a Deus, ninguém chega a se arrepender sem o trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. É isso mesmo. O Deus triuno opera no coração da pessoa. E sem isto, não há salvação. Quero ler mais uma passagem. 1 João 4:19, para ficar bem claro este aspecto da soberania de Deus na salvação do homem, a iniciativa de Deus. 1 João 4:19 diz assim: nós amamos a Deus ou a Cristo, porque Ele nos amou primeiro. Então, se você ama a Cristo, ótimo, mas você foi amado antes por Ele. É um amor de resposta. É um amor reflexivo, é um reflexo. Deus lhe amou. Você entende aquele amor e devolve aquele amor, claro, aquele amor dentro do tamanho do amor que você pode dar, amor imperfeito, pequeno, todo misturado com o que não presta, mas é o que você tem. E você devolve o seu amor a Deus, mas é um amor de devolução. Ninguém ama a Deus de uma maneira espontânea e como se iniciando um processo. Quando você ama a Deus, o processo já está em pleno andamento. Romanos 5:8, passagem muito conhecida. Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mesma doutrina, mesmo ensino. Nós ainda pecadores, atolados em nossos pecados. Aí podemos dizer assim: ó, Cristo morreu por você. Por mim? Por você. Mas, naquela época, 2.000 anos atrás, ele morreu por você. No sentido de que ele lhe oferece salvação. Não quer dizer que seus pecados estão pagos, meu amigo. Automaticamente, não, senhor. Mas, por você, eu posso garantir que ele morreu por você. No sentido de que eu posso dizer assim: se você quiser salvação, vá a ele e ele lhe salva. Ele está oferecido a você. Mas por que ele fez isso comigo? Amor. Quer dizer que eu posso me converter a Cristo do jeito que eu estou aqui? Porque é clássico essa ideia. Infelizmente, clássica a ideia de dizer: não, é o seguinte, eu estou muito ruim para me converter a Cristo do jeito que eu estou. Eu não estou bem, tenho aprontado com minha esposa, no casamento, na parte da minha profissão, eu tenho feito umas coisas que não devia, está ruim. Então, eu não sou
hipócrita, e chegar e dizer que agora eu vou me converter, eu vou me entregar a Cristo desse jeito. Não, não, não. Eu vou me ajeitar, vou limpar a minha vida, aí eu aceito Cristo. Essa é uma das ideias mais satânicas que existem na face desta terra. Mas, pastor, satânica? Uma ideia humilde dessa? Bonitas? Pois é, quanto mais humilde e mais bonita, mais risco tem de ser satânico. Muito cuidado com as coisas bonitas e humildes, e que não batem com as escrituras, que tem alguma coisa arranhando assim, pois tenha cuidado com ideias desse tipo. Porque você submete uma ideia dessa às escrituras, rapidamente você, como se diz, detona. Não vem de Deus. Será que é dele mesmo? A ideia. Então, muita coisa é disfarçada. Ideias que nós vemos no mundo são ideias disfarçadas de humildade, de nobreza, de caráter. É Satanás puro, soprando no ouvido da pessoa. Você não tem condições de se entregar aqui, você não é louco. Você não é louco de dizer que entrega uma alma dessa suja, um corpo desse pecador, aquela pureza em pessoa que é o Senhor Jesus Cristo, santo, o ente santo, como a Bíblia diz. Você acha que ele vai aceitar uma alma dessa asquerosa como a sua? Você não é louco de fazer isso. Você se limpa, se ajeita, se veste bem bonitinho, aí você entra no palácio de Cristo. É assim que é para ser. Tem sentido. Tem não. Nas Escrituras isso não tem sentido, não. Então, nunca esqueça isto. A iniciativa vem de Deus. Eu estou jogando ênfase nisso hoje. Claro, já falei da responsabilidade que você tem. É aceitar o que o que a Bíblia está dizendo. Aliás, se você não fosse responsável, para ser muito franco, vamos fechar a Bíblia, o culto está encerrado, e vamos tomar nosso chazinho. Por que eu estou pregando para você? Se você não é responsável em coisa nenhuma pelo que a Bíblia está dizendo. Por que Cristo disse, vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados? Por que ele disse? Se a pessoa não tivesse a responsabilidade de ir ou não. Vocês não querem vir a mim para terdes vida? Como ele disse para os judeus lá, vocês não querem vir a mim. Vocês acham que a Escritura é a palavra de Deus, e é mesmo, mas vocês não querem vir a mim para terem vida. Por que ele teria dito isso? Se não fosse responsabilizá-los como vai no dia do julgamento de cada um. Eu lhe disse que a sua obrigação, a sua responsabilidade como um ser racional, que tem inteligência e tem capacidade de raciocínio, eu lhe disse que você precisava vir a mim para ter vida. Você não quis vir a mim para ter vida. Continue na sua morte, que é a separação de mim. Continue, vá para o seu rumo, vá para o inferno. Versículo 8. Não acredito que eu vou ter que dividir essa mensagem em duas de novo. Versículo 8. O anjo diz assim: Agar, serva de Sarai. É muito interessante isso. Essa sutileza de dizer serva de Sarai. De onde vens e para onde vais? Moça, você acha que o fato de ter sido humilhada por Sarai, isso desfez a sua condição de serva dela? Eu olho para você aqui, no meio deste deserto aqui, indo sei lá para onde, e o que eu vejo é a serva de uma senhora chamada Sarai, que está muito distante aqui. O que você está fazendo aqui? De onde é que você vem, hein? E para onde é que você vai? Estranho uma serva de Sarai que não esteja na casa de Sarai.
da sua dona. O que você está fazendo aqui? É interessante como aqui dentro tem uma repreensão sutilíssima, mas uma repreensão porque Agar fugiu e não enfrentou as dificuldades da vida dela. Não enfrentou as consequências que vieram do comportamento de quem? Dela. Ela foi humilhada por Sarai, tudo bem. Por quê? Porque ela humilhou Sarai, que não podia ter filhos, e ela, Agar, podia. E mesmo que não fosse, não importa. Veja aqui uma lição valiosa para nós, crentes. Não crentes também, mas de uma maneira muito especial para nós que temos como aplicar melhor isto. Se um dia você na sua vida for humilhado pelo chefe, não deixe que a primeira coisa que venha na sua cabeça é: vou me demitir, vou sair daqui, vou me demitir. Calma. Enfrente a situação. Avalie se dá para você ser mais humilde, se tem dado motivos ao chefe para ter lhe humilhado, mesmo que não justifique. Você pode perdoá-lo. Em suma, utilize fartamente os recursos cristãos que você tem para continuar naquele emprego que Deus lhe deu ali, mesmo com um chefe horroroso. Tudo bem, não houve jeito, está acima da minha condição, já está entrando na minha indignidade, a maneira como eu sou tratado lá. Tudo bem, saia. Mas diga para ele que vai sair, vá no RH e peça suas contas. Não abandone aquela situação, aquela sua relação, dentro do exemplo que eu estou dando, empregado e empresa, porque o chefe lhe humilhou e você abandona tudo. Momento, você tem uma satisfação a dar, você tem uma relação em andamento. Agora, porque você sofreu ou está sofrendo lá, vai jogar tudo para fora e vai embora? Não, Agar, serva de Sarai, está fazendo o que aqui mesmo? Você enfrentar problema na sua igreja um dia, mesma coisa. Se é culpa sua, se é culpa de alguém, culpa do seu pastor, culpa do diácono, culpa de sei lá de quem, procure resolver e conviver, agindo como crente. Procure crescer naquela situação. Procure aplicar os princípios bíblicos e enfrentar as dificuldades inerentes a qualquer tipo de relacionamento que nós temos nesta vida. Se não resolver, se não tem jeito, não tem condição, tudo bem, saia. Mas saia com dignidade, saia com ética, saia com decência cristã. Não abandone. Eu fico imaginando Deus encontrando um crente e dizer: está fazendo o que aqui? Sei lá onde, em casa vendo televisão, numa praia, numa festa, e os cultos acontecendo, e as igrejas acontecendo, e tendo suas vidas, e está vendo o que aqui, hein? Voltou para o mundo? Você não é daquela igreja? Fui. Não, foi. Fugiu. Abandonou. Não faça isso não. Pela falta deste mesmo princípio, os casamentos se destroem. Brigou? Fujo. Um dia que é desgraçado, chega em casa e não vai ver nem mais um chinelo meu. Já terei ido embora, ou para casa da minha mãe, ou para casa da namorada, da amante, ou vou viver só quando não quero mais saber de casamento. Eu não quero mais saber. Vou sumir desta relação, vou fugir. Depois o estrago a gente vê aí, bota um advogado por cima.
Não faça isto. Não faça isto. Lute. Você tem compromisso com a sua esposa, com o seu marido. Enfrente. Se você foi humilhado, se você humilhou, porque no caso, inclusive, de Agar, ela tinha passado pelas duas situações. Ela humilhou Sarai e depois, bufo, recebeu o troco, imediatamente. Foi humilhada pela outra, que é muito mais poderosa do que a serva. O que está fazendo aqui? Porque teve dificuldade? É uma pena. Quando o mundo vê hoje o casamento como algo que pode ser facilmente abandonável. Está ruim? Cai fora. Cai fora. Procura outra. Procure outro. Tem tanta mulher por aí, tem tanto homem por aí. Vou ficar lá sofrendo, brigando, e, como se diz, ralando um com o outro. Vou nada. Tem mal o que fazer. Não. Aos olhos de Deus, não. Eu deixei o casamento para o último, porque é o mais forte da relação. Mais forte do que a igreja local, claro, como eu dei exemplo, também do que o emprego, claro. Mais forte do que isso, só nossa união com Cristo, da qual, inclusive, nosso casamento é um modelo, mas é outra história. Então, uma igreja local, você pode sair com dignidade, não tem obrigação nenhuma de ficar o resto da vida na mesma igreja. O emprego, você pode sair quantas vezes quiser. O casamento, a situação é muito diferente. Então, fica a observação do que está embutido nesta colocação que o anjo do Senhor falou para Sarai, para Agar, serva de Sarai. Então, voltando, como é que o anjo sabia o nome de Agar, sabia o nome da chefa de Agar, Sarai, e não sabia de onde ela vinha, para onde ela ia? Claro que sabia. Deus sabe tudo. É um estilo de Deus na Bíblia. Perguntar para que a própria pessoa diga. Você que já teve filho todos já fomos, né, quando criança, lembra quando a mãe ou o pai chegaram assim: o que foi que eu lhe disse que você devia fazer depois do almoço? Oba, mamãe esqueceu, vou enganar. Não, ela não esqueceu, ela está muito ciente do que ela disse. Ela está lhe obrigando a você confessar. A mesma coisa. Cristo fez muitas perguntas, ele sabia todas as respostas. Mas é que ele obriga o outro a pensar, ele testa a sinceridade e muitas outras coisas. Mas então, nunca pense que Deus aqui está sem saber. Ele sabe de tudo. Aliás, é um erro nós acharmos que não precisamos dizer tudo para Deus, porque Ele já sabe. Não, eu oro curto. Jesus até diz para nossas orações serem breves, porque Ele já sabe tudo. Então não precisa ficar dizendo muita coisa para Ele e explicar muita coisa. Não é bem assim. Jesus reclamou das orações repetitivas. Lengo, repetindo de uma maneira mecânica. Ele nunca reclamou de orações longas. Vocês conhecem alguém que gostava de fazer orações longas? Ele próprio passava noites em oração. Então a questão da oração não é porque no ser longo que Jesus reclamou, criticou, são as repetições, só isso. Mas, irmãos, deixar dizer para Deus muitas coisas da sua vida e do seu coração, porque você assume que Ele já sabe, é completamente estranho as Escrituras, esse procedimento. Ele sabe sim, quando você assume que Ele sabe, você está certo. Ele sabia de onde Agar tinha vindo, e para onde a Agar iria. Aliás, ele sabia que ela pensava que ia voltar para o Egito. Se é que era o plano dela, ele mudou tudo, como vocês vão ver a história. Até já li, ele sabia. Por que ele perguntou? Porque ele queria que ela dissesse. Jesus queria que a mulher confessasse: quem me tocou? Mas Senhor, todo mundo te pega aí. Quem me tocou? Ele não sabia?
Sabia. Até que a mulher arriou no chão aos pés dele e não só disse eu, mas contou toda a história dela, falou muito mais do que ele mesmo tinha desejado. Por quê? Para ele saber. Não, para os outros saberem. Então, na sua oração, no caso, claro que não sendo oração em público, sendo privada, só você mesmo, não é para os outros saberem, mas é você lavar sua alma, sua mente e se derramar diante de Deus. Olha, se você precisar de 1 hora na sua oração para dizer o que você precisa dizer para Deus, que está aqui dentro, use 1 hora. Se você precisar de 3 horas para dizer para Deus o que você gostaria, use as 3 horas. E não é só pedido a Deus, envolve gratidão, envolve tantas coisas. Engraçado, eu oro meia hora louvando a Deus e saio da oração com a sensação de que ainda disse pouco para Deus. Eu queria dizer era mais, o tanto que eu estou vibrando por ser crente, salvo. Pois volte. Use outra hora. E use outra hora. Por que a gente lê biografias de pessoas que acordavam de madrugada e oravam 3 horas todo dia? Que lemos. Porque essas pessoas tinham uma necessidade tremenda, e uma necessidade espetacular, mas tinham de falar com Deus, abrir o coração, se acostume com isso. Não há nada que edifique mais um crente e que o prepare mais para entender as Escrituras e praticar uma vida eminentemente cristã do que a pessoa estar aberta diante de Deus, falando com Deus. Esqueça mandar e-mail para Deus, tipo Twitter, não sei quantas palavras, né? 20 e poucas palavras, né? Tem esse negócio? Pois é. Esqueça isso. Mandar para Deus um e-mail rápido, mandar um Twitter para ele, mandar isso, tudo ligeiro, muito rápido. Não. Ele não vai aceitar como um procedimento normal seu. Obviamente, numa certa situação. Em que o próprio Neemias lá estava falando com o rei e não tinha tempo de orar, ele falou com o rei e orou ao mesmo tempo. Deus não vai aceitar porque foi oração muito rápida. Claro que vai. Eu estou dizendo que Deus não vai aceitar assim. Senhor, eu sou muito ocupado, entendeu? Eu tenho 3 empregos, estou fazendo 2 cursos de aperfeiçoamento, tenho 3 filhos em casa, estou super ocupado, e claro que tem minha academia, que eu não posso deixar de fazer minha academia também, então meu tempo está muito curto. Como tu és Deus, sabe de tudo, eu acho que eu preciso te dizer pouco, para tu saberes o que se passa no meu coração. Sabe de tudo. Ainda entra com a doutrinazinha meia torta. E o próprio Jesus, teu filho, disse que não era para orar muito. Então, é o seguinte, minhas orações contigo vão ser curtas, telegráficas. Telegráficas. Não tem o artigo, igual esses e-mails modernos, é tudo muito rápido. Essa vai ser a minha estratégia de oração para a minha vida cristã. Meus pêsames. Pode esquecer. Pode esquecer. Não funciona. Você não vai namorar telegraficamente, só mandando o Twitter para a moça e casar com ela e ter um casamento maduro. Não vai. Você vai ter que gastar tempo. A palavra gastar eu nem gostei dela. Investir tempo para conhecer. E muitos casamentos que não dão certo, você vai olhar por quê? Vá atrás e vai ver. Não houve profundidade de conhecimento, de abertura de coração, de um para com o outro. Não houve. Namoraram muito à distância, ou só por telefone, ou sei lá o que foi, mas não houve um conhecimento profundo de um para o outro. Uma amizade, você nem ser marido e mulher, uma amizade não funciona, uma amizade forte, sólida entre 2 homens, 2 mulheres, ou homem e mulher, uma amizade, simplesmente uma amizade profunda, resistente, ela não funciona sem tempo de exposição mútua de um coração para o outro. Então, fica aí essa exortação, essa lembrança. Fale para Deus. Ele gosta de ouvir.
não colaria nunca Agar dizer, ô senhor anjo, tu sabes de onde eu venho, tu sabes para onde eu vou, ora, sabe meu nome, sabe de quem eu sou serva, sabe até o nome da minha patroa, não sabe de onde eu venho? Não responde, não vale. Então Agar disse que fugir, ela foi franca, felicidade dela, né? Estava com Deus na frente dela, não ser franco, embora muitos tenham essa ousadia, esse atrevimento, mas ela não teve. Foi franca. Eu estou fugindo da minha senhora, lá, da minha chefe, da minha ama. Versículo 9. Voltando então a Gênesis 16. Porque o Senhor estava com o problema nas mãos. Ele estava com a mulher grávida do servo dele, Abrão, servo querido dele. Deus queria proteger essa criança, porque tinha planos para ela e queria honrar o seu servo, Abrão. Tem outras passagens na Bíblia que eu não vou ler, que mostram como Abraão uma vez disse para Deus, quando Deus falou que ele ia ter um filho dele mesmo com a esposa, tá? Não, mas minha esposa já é muito velha, é estéril, eu também estou velho, e pelo menos faz com que Ismael continue vivo na tua presença. Eu tinha 13 anos nessa época já, o Ismaelzinho aqui, depois de ter nascido. Aí Deus disse, pelo menos ele viva diante de ti. Deus disse, ele vai viver, sim. Quer dizer, então Deus queria proteger Ismael, mas a mãe estava indo embora, fugindo. Como é que ia ser esse problema? Bom, Deus poderia pensar e dizer assim, Agar, volta agora para a casa da tua serva, nesse momento. Vup! Quando ela abrisse os olhos de novo, já estava lá na casa da patroa. Poderia ter feito isso. Poderia dar uma crise de amnésia em Sara. Aí quando Agar chegasse em casa, Sara estava tudo bem. Agar, onde é que você andava? Tinha esquecido de tudo, porque Deus fez, apagou do hard, apagou do disco de Sara, tudo. Poderia ter feito isso. Deus poderia ter feito qualquer coisa para resolver esse problema, mas a solução dele é genialmente simples, elementar. Volta para a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Eita, Senhor. Essa é a solução mesmo. É isso que tu queres de mim. Porque genialmente simples e elementar, mas era a pior situação, pior não, a mais difícil para a carne, para o orgulho de Agar. A melhor mesmo, a ideia boa era a tal da amnésia na Sara. Está resolvido, automaticamente. Mas, Senhor, eu vou ter que ir lá de volta, encarar aquela mulher. O Senhor viu o que ela fez comigo? O Senhor não viu. Porque eu não acredito que o Senhor esteja mandando eu me humilhar perante uma mulher que fez aquilo comigo. Eu não gosto nem de me lembrar, Senhor. Me faz mal. Fico tonto, acho que vou desmaiar. De tanta raiva quando eu penso na maneira como aquela mulher fez comigo. Eu não quero nem ouvir, Agar. Vai lá. E se humilha diante dela. A mais dura solução que poderia haver. Mas, vindo de Deus, obviamente era a solução, né? Tudo que vem dele é o melhor. Sempre é difícil se humilhar, em qualquer situação. Humilhar para o marido, para a esposa, para o filho, para o amigo, para o inimigo, para o irmão em Cristo. É ruim se humilhar. Agora, repito, ruim para a carne. É difícil, mas era a solução. Muitas vezes muitos anos já
ouvindo pessoas e aconselhando e tudo, é impressionante. Impressionante. Como a gente vê crentes em situações difíceis, e às vezes com muito pouca conversa, descobre que o irmão ou irmã sabe a solução do problema. Sabe. Não é sempre, às vezes não sabe mesmo, está completamente confuso, mas às vezes sabe. Pois, faça. Aí o que a gente assiste, irmãos, é uma exibição de malabarismo. Malabarismo para o crente fugir da solução, que ele sabe ser a correta. Ele sabe, não precisa mais convencer. Inclusive, minha maneira pessoal de aconselhar não é colocando versículo após versículo, após versículo, após versículo. Muitas vezes eu converso com a pessoa, não uso um versículo. Porque não é necessário. Quando precisa, se usa um capítulo inteiro, óbvio. Um resumo inteiro da Bíblia. Mas muitas vezes, a gente percebe que não é o que está faltando no irmão ou na irmã. Conhecimento. Olha, eu vou ler para você sobre o perdão. Aí lê. O irmão já sabe, ele já disse, acabou de dizer, que o que ele precisa mesmo é perdoar. Então por que eu vou ler passagem sobre o perdão? O que eu vou ler passagem é sobre obediência, se for ler alguma passagem. Não faça malabarismo para você evitar fazer o que é necessário fazer. Quantas coisas podem ser resolvidas? Quantas coisas podem ser resolvidas em situações complexas, que você julga complexas, com um gesto de humildade. Um gesto. Uma vez o irmão chegou para mim na igreja, pastor, eu queria falar com o senhor. Gabinete. Quero que o senhor me perdoe. Pelo quê, meu irmão? Porque há 6 meses eu não falo com o senhor direito, o senhor vai para um canto, eu vou pelo outro, mal olho para o seu rosto. Vixe, o que eu fiz com o irmão? Lembra? Quando a gente estava aqui numa reforma, e o senhor citou o nome da comissão da reforma? E agradeceu a comissão? Lembro. O senhor não disse meu nome. Irmão, o senhor fez muito bem em ter vindo falar comigo. Mas, por favor, 6 meses. O senhor carregou isso durante 6 meses. Custava ter feito isso com uma semana. No mesmo dia, antes de você atravessar a porta da igreja, pastor Mauro, vem cá, antes de ir embora, estou chateado com o senhor, com raiva, ou triste, sei lá o que for, decepcionado. O que foi? O senhor acabou de dizer os nomes dos membros da comissão de reforma e não disse o meu nome. O Rama tinha resolvido ali, diga, irmão, me desculpe, eu tinha lá pensado nisso, eu que não queria omitir seu nome. Claro que não foi de propósito. Então, você vê, um gesto, esperou meses. Quantas vezes esse pobre irmão sofreu o tempo por isso? Um gesto de humildade, um pedido de perdão, olha, o efeito demolidor, o efeito dissolvente de um pedido de perdão, você deve conhecer na sua vida, eu sei na minha, é uma coisa impressionante, de você pedir perdão, de você perdoar alguém. Nunca aceite a palavra imperdoável, isso é imperdoável, não diga isso na sua vida, no seu coração, de você aceitar grosserias muitas vezes, um sorriso, muitas dessas coisas simples seriam resolvidas, ajudariam a resolver problemas que você acha que são extremamente difíceis de serem resolvidos, porque fulano, faz 6 meses que eu não falo com ele, e outro dia ele me... Tem esse problema também, é que aí você vai alimentando uma coisa, vai alimentando a outra. Outro dia ele cruzou comigo, e quando ia olhando para mim, olhou para o céu. Eu notei isso, foi sutil, mas eu notei, tem coisa ali. Aí vai alimentando. É uma pena.
faça o que você precisa fazer. Não faça malabarismo. Não perca tempo. Faça o que você precisa fazer. Nem que você precise pisar nesta sua carne velha, que não serve para coisa nenhuma. Não serve para você ser jogada fora mesmo. Humilhar a sua carne, o seu orgulho, sua vaidade. Pise. E você vai ver bênçãos fluírem, mas fluírem abundantemente. Versículos 10 a 12. Já estou rumando para o encerramento. O mais importante eu acho que já coloquei. Após a solução que ele dá aqui, a solução no versículo, já falei do versículo 9, de se humilhar. O anjo do Senhor espontaneamente faz profecia sobre a própria Agar, sobre o menino que iria nascer. Eu não vou demorar aqui, ele apenas disse para Agar que ela teria uma numerosa descendência. Falei na semana passada que grande parte dos árabes descendem dela, e falei um pouquinho, inclusive, sobre a eterna, não, porque quando a gente fala em eterna, pensa em eternidade, né? Mas dá vontade de dizer, humanamente falando, na eterna luta, briga entre árabes e judeus. Comentei isso, não vou mais falar. Confirmou a concepção de que ela estava mesmo grávida, garantiu o nascimento da criança, mandou que ela o chamasse de Ismael, que significa Deus ouve, ou Deus ouça, e deixa claro que ela tinha sido alvo do cuidado divino. Bonito isto. Que eu te ouvi, e eu te acudi, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Curioso isto. Olhe, mocinha, você fugiu da presença de Sara, na realidade da presença também de Abraão, meu servo, porque você é serva dele, antes de ser serva dela, que ele é o cabeça lá. Você fugiu, ia-se embora, talvez para a terra dela mesma. Eu lhe procurei, viu? Eu lhe acudi. Olhe, olhe. E Deus faz questão de dizer nas Escrituras que Ele acode o pecador. Não somente isso vai ter um valor no dia do julgamento, se a pessoa não aceitou, mas no caso de a pessoa aceitar Cristo como Salvador, fica ali alimentando o seu coração de uma grande, grande gratidão. É gostoso. O que pode parecer, até esquisito dizer, né? Arrogância de Deus, ou Deus ficar se insuflando a si mesmo. Ó, não esqueça o que eu fiz para você, não esqueça o que eu fiz para você e tal. Não, nada a ver isso no coração do crente. Quando ele lê algo que lembra que o que ele fez pelo crente, o crente pensa assim, é mesmo, foi mesmo, Senhor, eu preciso me lembrar mais disso aí, eu ainda sou pouco grato, devia ser mais ainda. Ele lembrou quantas vezes os judeus, Israel, que te tirei do Egito, eu te tirei do jugo da escravidão do faraó, te tirei do Egito. Ele lembra, porque nossa memória é curta. Nossa capacidade de gratidão é miseravelmente pequena. Então ele fica repetindo, graças a Deus ele repete. Bom, na pregação passada eu falei que Agar foi ingrata, orgulhosa e desrespeitosa com Sara. Talvez até pensemos, bem feito ela ter sido humilhada e expulsa. Eu teria feito a mesma coisa se eu fosse Sara. Mas veja o carinho com o qual Deus tratou aquela mulher. Toda errada, tudo errado o que ela estava fazendo, mas Deus foi ao encontro dela. E Ele faz a mesma coisa com cada um que abre o coração quando Ele se aproxima. Cada um. Nós somos salvos hoje, podemos dizer a mesma coisa. Como Ele foi gracioso comigo. Me salvou ainda naquele estado tão ruim. Nunca esqueça isto. Sobre Ismael, diz que ele seria um jumento selvagem, dando ideia de errante, de nômade. Não vou escrever muito também. A mão dele seria contra todos, e a mão de todos contra ele. Ideia de briguento, belicoso, guerreiro. Fronteiriço a todos os irmãos. E da ideia que ele seria vizinho ali de Israel e de outros parentes. E nos versículos 13 a 16, finalmente, a reação de Agar. Que é bonita a reação dela, viu? Ela estava fugindo,
O anjo tomou a iniciativa de se aproximar dela, como já falei, tratou-a com carinho. Sim, e o resultado disso, como é que Agar reagiu? Muito bem. Muito bem. Versículo 13, ela invocou o nome do Senhor. Agora ela adora a Deus. Ela reconhece que estava diante de Deus. Ela reconhece a mão de Deus na vida dela. Ela foi sensível ao tratamento carinhoso que Deus deu para ela. Ela invocou o nome do Senhor, que ele falava, tu és Deus que vê. Reconheceu que estava diante de Deus. Pois ela disse, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê, estou olhando para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai, está entre Cádiz e Bered. Pulando um pouquinho no tempo, Agar deu à luz um filho a Abraão, e Abraão a seu filho que lhe dera Agar. Chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Ela obedece o que o anjo mandou, volta para casa, presume-se que ela se humilhou diante de Sarai, como o anjo mandou. Observe que Abraão obedeceu por intermédio dela. Obviamente ela deve ter dito, imagino, ou Deus apareceu diretamente para Abraão, que pode ter sido, ou ela chegou lá dizendo, mestre, e contou a história, e ele mandou que o nome do menino fosse, do nosso filho, dizendo para Abraão, fosse Ismael. E Abraão, faz imediatamente o que era para ser feito. Então ele obedece também. Eu queria 3 sugestões para nós crentes e encerrar com uma para nossos amigos. Primeiro, sejamos obedientes a Deus em cada detalhe que Ele mandar, dia a dia, observando os mínimos detalhes. Obediente, obediente, obediente. Segundo, saibamos esperar que se cumpram todas as promessas de Deus. Eu não sei se Abraão se viu um pouco ali querendo apressar as coisas, embora Deus não tenha dito para ele de fato que o filho ia ser de Sara, ia ser dele, mas as promessas de Deus. Ele prometeu a Agar que o menino ia crescer. Então ele tem promessas particulares, como fez naquela ocasião, e para muitos personagens da Bíblia, e as promessas que nos tocam, são promessas gerais para os crentes, mas que nós devemos esperar. E uma das grandes dificuldades da vida cristã é quando nós não temos paciência para esperar o cumprimento das promessas. Então a gente quer atropelar. Aí o tempo de Deus não combina com o nosso. Vamos dizer o contrário, o nosso tempo não combina com o de Deus. Isso gera angústia, isso gera ansiedade, isso gera irrequietude de alma. E tudo é questão, muitas vezes, de timing, só de circunstância certa. Calma, aguarde o cumprimento das promessas de Deus. Para essa vida, para outra vida, aguarde, calma, tenha calma. Não quero apressar as coisas com Deus. E terceiro, nos relacionamentos, seja especialista em aplicar todas as virtudes cristãs. Pelo menos, antes de se chegar ao caso de encerrar um relacionamento, como já comentei, mas só colocando como ponto final aqui. Cada detalhe da vida cristã nos relacionamentos, o perdão, perdoar, ser compassivo, ter misericórdia, orar pela pessoa, cada detalhe, repetindo, seja especialista em fazer isso. Se o relacionamento realmente vai ter que ser cortado um dia, não vai dar certo mesmo, deixe acontecer, mas pelo menos você pode olhar para o Senhor e dizer, Senhor, Tu és testemunha de que eu agi da melhor maneira que pude como um crente nessa relação. Leve muito a sério as suas relações, seus relacionamentos. Pode ser com um amigo, pode ser com alguém, de uma maneira muito fugaz, pode ser com uma esposa, com um pai, com mãe, com um patrão, com um empregado. Leve muito a sério
E nada de abandonar, deixar por aí, sem resolver, porque não quer enfrentar dificuldade. Enfrente-as, e Deus lhe honra. Meu amigo, eu quero encerrar, você que não tem Cristo, ou amiga, não se contente apenas em acreditar em Deus. Muitas pessoas ficam só nisso, eu acredito em Deus, até bota o verbo crer, crente, né? Crente, crê e tal. Eu creio em Deus. Faça como Agar, adore a Deus, como ela fez finalmente, depois do encontro com Deus. E ela disse, né? Aquele que viu a minha aflição e me deu vida. Então, peça a Deus que coloque no seu coração algo muito mais do que apenas acreditar nele, ser simpático à causa dele. Um grande problema na vida de muitas pessoas, no funcionamento de igrejas. Quando é que a pessoa passou da simpatia pelo Evangelho para a conversão a Cristo? Eu acho que milhões de pessoas estão nessa situação. E nós não sabemos, não podemos dizer. É simpatia à pessoa de Deus, respeitosos à pessoa de Cristo, vêm cultos, gostam, mas dali para se quebrantar, se arrepender e pedir perdão e adorar plenamente a Deus, é um passo grande, só com a ajuda mesmo de Deus. Então você que busca, mesmo impropriamente a Deus, como já expliquei, mas você que tem sinceramente pedido a Deus ajuda nisto, continue, e realmente, não se conforme, enquanto você não se surpreender, absolutamente esparramado aos pés do Senhor Jesus Cristo, desnudo diante dele, completamente arrependido, pedindo perdão, e realmente adorando-o, como Deus que viu a sua aflição, como fez com Agar, e se compadeceu e lhe deu a vida eterna em Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, e como eu pedi no início, que o Espírito Santo ajude cada um, conforme cada necessidade. Glorifica-te, ó Deus, com essa história e com o que foi dito aqui. Em nome de Cristo que eu te peço e te agradeço. Amém.